Bom, no vídeo de hoje quero falar assim com vocês sobre o Cruzeiro ter uma lista de jogadores já com contrato assinado para a próxima temporada. Quero falar aqui sobre os três, que já estão contratados e outros que podem juntar essa lista, de apresentação lá no próximo dia 14. É claro que nem todos os jogadores já vão estar nesse time do Cruzeiro para pré-temporada, por exemplo, já nessa reapresentação, mas uma expectativa boa que eu quero trazer aqui para vocês e até mesmo de alguns outros nomes que já foram especulados e os contratados oficialmente que devemos ter, algumas caras novas nessa reapresentação. Mas antes de começarmos, aproveite para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos nessa marca aqui de 37 mil inscritos, que já está bem próxima. Então se você não se inscreveu, aproveite aqui embaixo para se inscrever. O salve de hoje é para duas pessoas que eu vou deixar aqui na tela, tá? Então valeu demais aí, um abraço para vocês. Caso você queira aparecer aqui no meu próximo vídeo, hoje depois do Jogo do Brasil, ali por volta de umas 6 horas, vai ter mais um vídeo aqui no canal. Então deixa aqui embaixo nos comentários o seu nome e também de onde você é. Antes de darmos sequência, tem um recado aqui para vocês da 1xBet, Caixa de Apostas Esportivas, patrocinadora aqui do canal, com ótimas cotações para o Jogo do Brasil hoje contra Camarões, Deixei aqui, no caso, aparecendo nessa aposta que eu fiz para vocês, R$100 numa vitória do Brasil, pagando aí 1,43, a cada real apostado, uma ótima cotação nesse duelo, 1,40, melhor dizendo. Apostei R$100, se o Brasil vencer, vai voltar R$40 aí, uma boa cotação por esse duelo. E lembrando, você utilizando o meu cupom que dá um XBET, CruzeiroBet, você vai ter 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito. Por exemplo, você depositou R$100, você vai ter R$200 para começar a apostar. Então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, dá um XBET para você pegar e começar a apostar nesse jogo do Brasil hoje e também vários outros nos mata-matas no sábado, no domingo, na segunda, terça, com vários jogos para vocês. Bom, quem falou isso foi o próprio Pedro Martins em entrevista ao Globo Esporte e ao Super Esportes, As duas matérias que eu tirei aqui para dar os créditos para vocês. Então assim, valeu demais aí o Pedro Martins, que comentou um pouco mais sobre o Cruzeiro já ter alguns anúncios, algumas contratações engatilhadas para a próxima temporada, e ele deixou claro que deve ter algumas caras novas sim no próximo dia 14, que vai ser essa reapresentação do Cruzeiro, mas nem todos os jogadores já vão estar nessa lista, assim, no caso, todos os reforços do Cruzeiro para a temporada se apresentando, ou por exemplo, todos os jogadores que o Cruzeiro já tem acerto de serem vistos no dia 14. Não vai ser bem assim, mas o Cruzeiro busca por mais de uma dezena aí de jogadores para a próxima temporada. Pedro Martins falou o seguinte sobre os jogadores contratados, abre aspas: já tem jogador contratado e alguns encaminhados. Até para o pessoal não criar expectativa, não teremos um pacotão no dia 14 na Toca da Raposa. Não vai acontecer. Tem muita coisa acontecendo nesse exato momento, tem várias conversas acontecendo, não temos pressa. Disse assim o diretor na entrevista ao Samuel Venâncio nessa última semana. Então assim, até por conta da expectativa de reforços, que o próprio Pedro Lourenço deixou claro que o Cruzeiro iria ao mercado em busca de 15 no caso 16 jogadores para o ano que vem. E o Pedro Martins deixando claro que não vão ser todos que vão se apresentar, até porque o Cruzeiro tem uma expectativa de iniciar a temporada no grupo com 26 jogadores apenas, e aí sim, no passar das semanas, no início do campeonato estadual e tudo mais, e contratando jogadores, a demanda do Paulo Pezzolano, a demanda do time que vê a necessidade de reforços. Então, ele ainda completou dizendo o seguinte: a gente não vai sair apressando, não precisa estar todo mundo aí no dia da nossa estreia no Campeonato Mineiro, no início do mês de janeiro. A gente vai montar a equipe do brasileiro para disputar do Brasileirão. Então, durante o Mineiro podemos contratar de maneira mais tranquila. E eu concordo totalmente, até porque se você for pegar o time que era do Cruzeiro no início dessa temporada no Campeonato Estadual para o final do Campeonato Brasileiro, totalmente diferente. Então, o Cruzeiro também vai adotar essa mesma estratégia para 2023. Bom, então os três reforços contratados pelo Cruzeiro até aqui, sendo aí o Rafael Bilu, o zagueiro Neres e também o Anderson do Atlético Paranaense. Só recapitulando, os jogadores assim que tiveram um ano de 2022 até que razoáveis, Eu quero começar aqui com o Rafael Bilu, ele que vai atuar na ponta esquerda, tem aí 23 anos de idade, na atual temporada pelo Criciúma, na Série B, 21 partidas, um gol marcado apenas, chega com um contrato de produtividade, um contrato de 3 meses, e se ele for bem, atingir as metas, vai ter esse seu vínculo renovado. Então, é uma aposta aí do Cruzeiro, até por conta do jogador ter muitos altos e baixos na sua carreira, mas eu acho uma opção interessante que pelo menos vai chegar a custo zero, como tem sido assim os reforços da Raposa. Acabou o contrato dele com o Criciúma e o Rafael Bilu estava livre no mercado. O primeiro e o único ponto aqui desse vídeo
nessa posição de atacante, o Rafael Bilu foi o primeiro até agora. O outro goleiro Anderson do Atlético Paranaense, que vai chegar para ser o reserva imediato na posição. 24 anos de idade apenas, no ano fez 14 partidas pelo Atlético Paranaense, todas elas ainda no campeonato estadual, né, onde o time estava o reserva, e o Anderson jogou com mais frequência. Ele já teve também participações na base do Palmeiras, né, em 2018 foi o titular do time sub-20, mais de 44 jogos, pelo Santa Cruz foi titular em 2019 com 36 partidas naquele ano. Na temporada anterior jogou pelo Náutico 2020 e 2021. Pelo Náutico foram mais do que 27 partidas e antes disso também já tinha mais do que 12 jogos pelo Atlético Paranaense. É um goleiro novo, né, 24 anos de idade, mas já tem uma certa experiência no time principal. Já foram mais de 60 jogos como principal, seja assim no Santa Cruz ou no Atlético Paranaense ou no Náutico. Acho uma opção interessante. Não é aqueles nomes de encher os olhos, né? Mas para complemento de elenco, eu acho até que é razoável para bom. E o último aqui, o Neres, que já está anunciado há mais de um mês e contratado mesmo já tem quase 2 meses, né? Com o Cruzeiro, 30 anos de idade, zagueiro que vem lá da equipe do Al-Razan, da Arábia Saudita, onde havia disputado 26 jogos na última temporada. Jogador que já teve passagens aqui no Brasil, pelo Santa Cruz, de 2015 a 2016, foram mais de 55 partidas, naquela época que a equipe estava bem ainda, né? Na Série B, no caso do Brasileirão, chegou a jogar pelo Sport e Internacional em 2017, apenas 3 jogos, né, por esses clubes. E o jogador que nos últimos 4 anos tem vivido uma boa fase. Por exemplo, 2018 e 2019 foi o titular do Boa Vista lá de Portugal, mais de 36 jogos. 2019 e 2020 mais de 26 partidas. E no Al-Ahly dos Emirados também, time bem rico, né, lá dos Emirados. Na temporada passada, 27 jogos com 3 gols. Não vi muitos lances do Neres, assim, sinceramente para vocês, eu acho que é um zagueiro que vai chegar e pode surpreender bastante, tá? Até porque eu vejo que pelas características do pouco que eu vi, é um jogador que jogaria mais por esse setor central. Por exemplo, deixando o Eduardo Brock na esquerda, o Neres centralizado e o Lucas Oliveira um pouco mais pela direita, né? Se você for pegar essa formação com 5 defensores, sendo 3 zagueiros. E bom, para terminar aqui, quero falar sobre os outros nomes especulados aqui no Cruzeiro, né? Primeiro aí o Bruno Pacheco, lateral esquerdo de 30 anos. Esse que, na minha visão, de todos que eu vou trazer aqui no vídeo, tem grandes chances de se tornar jogador da Raposa. Atleta que tem 30 anos de idade, está no Ceará desde 2020, onde tem sido o titular da equipe cearense. Nesse ano, apesar do rebaixamento, foram 38 partidas, 1 gol e 4 assistências, em que, em relação a números, um dos melhores anos dele da sua carreira. E até um tópico que eu alertei no vídeo, né? O Bruno Pacheco sempre está jogando a Série A, basicamente desde 2017. Jogou a Série A pelo Atlético Goianiense, pela Chapecoense e pelo Ceará. Pelo Ceará foi o time que ele mais jogou partidas, né? Foram em mais do que 145 jogos com 1 gol e outras 10 assistências no Bruno Pacheco. Outro jogador para essa posição de lateral esquerdo é o Jorge, ele que tem 26 anos de idade. Até o Nicola confirmou que o Cruzeiro tem interesse na sua contratação, mas um salário bem alto, dos 600 a 700 mil por mês. Eu tinha trago para vocês que era próximo dos 800 mil, então é um pouquinho menos, 600 a 700. Internamente o Palmeiras já sabe que não vai continuar com o Jorge pro ano que vem, então quem sabe, né, o Cruzeiro não possa chegar a um acordo com o jogador e depois com o Palmeiras, porque assim, o Palmeiras não deve ter planos de utilizá-lo para a próxima temporada e tem vínculo até dezembro de 2025. Então, ao invés do Palmeiras ficar pagando 600, 700 mil por mês para um jogador que vai ser reserva na posição, né, ou emprestar ele para um time rival, para um Corinthians, para um Atlético Mineiro, para um Flamengo, não faz o menor sentido. Então, emprestar para o Cruzeiro, paga metade e o Cruzeiro metade, acho que poderia ser bom para todo mundo. O Jorge, que é aquele mesmo que surgiu muito bem no Flamengo em 2016, com 4 gols em 55 jogos, jogou muito tempo no Mônaco da França, teve uma curta passagem pelo Porto, foi bem novamente pelo Santos em 2019, 35 partidas, 2 gols e 3 assistências, né? Apesar de ter chegado a peso de ouro no Palmeiras, né? No ano passado foram apenas 30 jogos pelo Palmeiras nesse período, nenhum gol marcado e nenhuma assistência. Mas apesar disso, eu acho um nome interessante que, se o Cruzeiro contratasse, na minha visão, seria um ótimo reforço, tá? Entre ele e o Bruno Pacheco, obviamente muito mais provável o Bruno Pacheco, até por conta do salário, que é na casa dos 200 mil por mês, né, do Bruno Pacheco, contra 700 mil aí do Jorge, 600, 700 mil, muito mais fora da realidade.
Outro aqui, que se fosse para considerar na lista, eu diria que tem grande chance sim de tornar jogador do Cruzeiro o Matheus Vital. 24 anos, surgiu essa notícia na última semana que o Cruzeiro fez uma proposta para tirar o jogador do Corinthians, que inclusive teria uma compensação financeira, porque o Matheus Vital está avaliado em 10 milhões de reais e ainda falta um ano desse seu contrato. Não sabemos ainda especulações de valores e do tempo de duração de contrato, nem nada disso. Só que tem conversas e essas conversas esquentaram, avançaram nas últimas horas e eu vejo com bons olhos essa possibilidade do Matheus Vital vir para o Cruzeiro. Óbvio, ele não vive uma boa fase assim na sua carreira, mas não é um momento ruim, tá? Até porque ele passou a temporada de 2021, junho de 2021 até julho de 2022 na Grécia, lá no Panathinaikos da Grécia, 40 partidas, 3 gols e uma assistência. Voltou para o Corinthians no meio do ano e vocês vão lembrar que teve, deixa eu só ligar essa tela aqui, que teve interesse do Cruzeiro e do Valladolid na contratação dele em agosto. Mas o Vitor Pereira, o técnico do Corinthians naquela época, estava utilizando o Matheus Vital até mesmo no time titular. Mas acabou que não durou muito essa fase, foram 20 partidas nesse retorno ao Corinthians e 3 assistências, não são números ruins também, né? 3 passes nesses últimos 20 jogos. Teve bons momentos na sua carreira, 2017 pelo Vasco, 2018 pelo Corinthians, 4 assistências, 2 gols em 58 jogos. Acho uma opção interessante, até mesmo tendo uma possibilidade, né, de revenda no futuro. Outro aqui também na posição de volante, um pouco mais recuado, o Matheus Vital seria esse 10. Um pouco mais recuado e para fazer também a lateral direita, eu trouxe para vocês o Gabriel Menino, que o Cruzeiro tem olho na sua contratação. Está de olho se o atleta não for utilizado no Palmeiras no próximo ano. Dessa lista toda, esse eu acho mais difícil por conta do valor de mercado, está avaliado em 37 milhões. Será que o Palmeiras emprestaria ele para o Cruzeiro? Nas últimas temporadas, jogou com frequência, por exemplo, nesse ano, 45 jogos, 2 gols e 2 assistências. Ano passado, 36 jogos, 2 gols também e 2 passes. Acho um bom jogador, mas acho bem difícil de pensar assim na contratação dele. Igual eu falei, né? Deve surgir interessados. Pouco tempo atrás, menos de um ano, o Palmeiras recusou mais de 30 milhões de reais em uma proposta para o jogador, então não é uma situação fácil, eu vejo como uma possibilidade bem baixa, tá? De pensar na sua contratação. E o último aqui, o Agustín Almendra, que está no meio termo, né? Muito tempo sendo especulado no Cruzeiro, o Ronaldo já abriu a porta para ele vir jogar no Cruzeiro, depois no Valladolid, ou até mesmo jogar no Valladolid já nesse ano, mas ainda não tivemos nenhuma informação de avanço nas tratativas. O Almendra, que é um volante argentino de 22 anos, atualmente no Boca Juniors, soma no total, como profissional, mais do que 62 partidas, 6 gols e 6 assistências pelo Boca Juniors. Não joga desde fevereiro por conta de o técnico do Boca Juniors não gostar do desempenho do jogador fora de campo. Isso é uma coisa que o Cruzeiro também tem que ficar de olho, mas eu acho um ótimo jogador, tá? Se chegasse, tivesse assim, esse melhor, né, um pouco mais esse comportamento, na minha visão seria um ótimo jogador para o Cruzeiro. O Agustín Almendra, pensa o meio de campo com, vamos supor aí, né, Agustín Almendra, tendo ali o Neto Moura e também o Matheus Vital. Acho um ataque bem interessante, o meio de campo bem interessante, com um ataque ali, tendo por exemplo o Edu, Bruno Rodrigues, enfim, um pouco mais de velocidade. Quero saber a sua opinião aqui embaixo sobre esses nomes até aqui. E se faltou algum, né, que o Cruzeiro tem conversas, tem especulações, claro que eu não trouxe aqui igual o Alain Periur, zagueiro aí do Cuiabá, que também o Cruzeiro monitora, o lateral direito Dudu, do Atlético Goianiense também teve conversas, o Wellington Rato, então o Messias também, zagueiro do Ceará, então eu não vou trazer tudo porque o vídeo ficaria gigante. Vou deixar aqui esse outro vídeo com sugestões de especulações do mercado da bola e o link aqui embaixo na descrição da 1xBet. Só utilizar meu código aqui, ó, CruzeiroBet, para você ter 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito. Valeu, galera!